Vamos lá, queridos, bom dia. Racionalização. O que é racionalização? Racionalização é um cálculo que a gente faz para poder tirar a raiz do denominador, né? Quando aparece uma situação como essa daqui, ó, 2 sobre raiz de 7. A raiz de 7 ela não pode ser denominador. Por que uma raiz que não é exata não pode ser denominador? Vamos lá. Qual é a ideia que a gente tem de raiz, de fração, perdão? Qual é a ideia que a gente tem de fração, né? A ideia é a seguinte: você tem aqui embaixo a quantidade de pedaços que você cortou inteiro e aqui em cima a quantidade de pedaços que você usou, que você comeu aí, né? Quando tá no quinto ano de falar da pizza, da torta, da barra de chocolate, enfim. Então aqui eu tenho o 4, que é a quantidade de pedaços que eu cortei o meu inteiro, e 2, que é a quantidade de pedaços que eu usei. Quando eu tenho uma raiz, a raiz, né, a raiz que não é exata, a raiz de 7, de 5, de 10, de 12, são números que nós não temos como ter o valor correto dele. São números irracionais, né? Se você pegar lá, tanto que você não consegue fazer a raiz de 7 na mão. Você só consegue descobrir a raiz de 7 na calculadora e mesmo assim ela é um número que é infinito e que não é dízima periódica, não tem como você transformar em uma outra fração, tá? Então não dá para calcular. Então como é que eu vou ter uma... Desculpa. Como é que eu vou ter uma fração se o meu denominador precisa indicar uma quantidade que eu consigo contar e eu tenho aqui no denominador um valor que eu não consigo contar? Então eu preciso fazer com que essa raiz saia daqui. O que eu faço? Eu faço esse cálculo aqui, que chama-se racionalização. O que é isso? É você multiplicar a fração inteira pela mesma raiz que está aqui embaixo. Tá? Por que a fração inteira? Igual a gente faz equação, quando a gente multiplica lá que o x, a letra está negativa, a gente multiplica tudo por menos 1, não é tudo? Tanto a letra como todos os outros números. Por quê? Para a gente não mudar o valor daquela equação. Para a gente tornar ela uma equação equivalente, que tem o mesmo valor, mas com números diferentes. A gente estudou fração equivalente lá no quinto ano, no sexto, no sétimo, várias vezes, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo para eu tornar ela uma fração equivalente a essa. Não mudar o valor dela. Então eu vou multiplicar tanto em cima por raiz de 7, como embaixo por raiz de 7. O que vai acontecer aqui, né? 2 vezes raiz de 7 vai dar 2 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7 eu vou multiplicar, vai dar raiz de 49. 7 vezes 7, 49. Quanto que é a raiz de 49? 7. Tá? Por isso que eu multiplico pela mesma raiz. Porque quando eu multiplico pela mesma raiz, eu tenho certeza que ela vai dar o mesmo valor. Que a gente diz que sai da raiz. Mas não é que sai da raiz. Você calcula e acaba dando o mesmo valor. Tá certo? Vou dar um outro exemplo. Raiz de 2 sobre 3 raiz de 3. Professor, tem raiz aqui em cima. Tem problema? Não tem problema nenhum. Tá? Aqui em cima pode ter raiz, que não pode aqui embaixo, porque eu preciso saber o total. Então, eu vou multiplicar tudo por 3 raiz de 3 sobre 3 raiz de 3. O aumento vai ficar aqui. 1 vezes 3, 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Porque a gente já sabe que a gente pode multiplicar as raízes. 3 vezes 3, 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. 3 raiz de 6 sobre 9 vezes. Qual a raiz de 9? 3. 3 raiz de 6 sobre 27. Eu podia, antes de multiplicar aqui, simplificar esse 3 com 3, tá? Ó. E aí aqui vai dar raiz de 6 sobre 9. Ou dividir esse por esse, que vai dar a mesma coisa. Simplificar. Tá certo? Beleza? Às vezes aqui embaixo aparece uma expressão com raiz. A gente chama, dá uma pausa, copia, tá? Que é essa daqui, ó. Pode aparecer assim, ó. 5 mais raiz de 2 sobre raiz de 2 mais 3. Como é que eu vou fazer para esse cidadão aqui de baixo sair daqui? Eu vou multiplicar do mesmo jeito, toda a fração por ele, mas por toda essa expressão aqui. Só que eu vou multiplicar pelo inverso, que ele chama de conjugado. Que seria o seguinte, aqui não é sinal de mais, aqui vai ser pelo sinal de menos. 5, perdão.
raiz de 2 menos 3, raiz de 2 menos 3. Tá? Por que eu sempre vou multiplicar pelo inverso? Para que quando eu faço distributivo aqui, ou chuveirinho, a gente consiga anular as raízes. Olha como é que fica. Eu vou fazer devagar, tá? Porque aqui tem que prestar atenção. Vamos lá. 5 vezes raiz de 2 vai dar 5 raiz de 2. 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. Estou fazendo isso em cima, hein? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar mais raiz de 4. Ah, professor, eu já sei que vai ser da raiz, vai dar 2 aqui. Posso botar direto? Pode. Tá? Vamos com calma. Raiz de 2 vezes menos 3, menos 3 raiz de 2. Sobre, olha aqui embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 2 menos 3, menos 3 raiz de 2. Olha esse aqui. 3 vezes raiz de 2, mais, 3 raiz de 2. Mais 3 vezes menos 3, mais, menos 9, que mais com menos dá menos. O que aconteceu aqui embaixo? Porque lá em cima não me interessa. O que vai acontecer aqui em cima? Que pode ser uma zona, não tem problema não. Primeiro aqui embaixo. O que aconteceu aqui embaixo? Olha aqui, O que tem raiz ficou oposto, ou simétrico. Então a gente, corta. E aí resolve. Aqui, eu posso fazer 5 menos 3, 2 raiz de 2. Aqui vai ficar menos 15, mais raiz de 4, mais 2. Sobre raiz de 4, 2 menos 9, certo? Qual é a resposta aqui, 2 raiz de 2, menos 15 mais 2, menos 13, sobre menos 7. Beleza? Tá? Então, vamos lá. A gente multiplica pelo conjugado, quer dizer, pelo número, pela mesma expressão, mas com sinal oposto, certo? Para que embaixo as raízes sumam. Se você fez esse cálculo e chegou aqui nesse momento, as raízes estão somando ou diminuindo, porque elas não estão sumindo, aqui ficou menos e menos, aqui ficou mais e mais, e vai dar para calcular, você fez alguma coisa errada aqui em cima. Então apaga e volta, tá? Porque esse cálculo que a gente faz de racionalização é justamente para tirar a raiz de dentro do denominador. Se você não conseguiu tirar, você fez alguma conta errada, tá bom? Eu vou colocar uma lista de exercícios sobre isso, racionalização, lá no Vindimo, aliás, no Vindimo não, na Iônica, mas eu vou avisar no Vindimo também, tá bom, meus queridos? Um beijo, fiquem com Deus, estudem, tá?